Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Sérgio. Nesse módulo, vamos trabalhar com a disciplina eletrotécnica. Eu, particularmente, acho essa a melhor disciplina do módulo, certo? Por quê? Essa disciplina já permite vocês a fazer pequenos reparos elétricos, tanto na parte predial quanto na parte industrial. Então, você não precisa ter aquela formação técnica para já exercer a atividade de eletricista. E essa disciplina eletrotécnica permite a vocês que vocês já efetuem atividades de eletricidade, ou seja, já sejam eletricistas, né? Para a gente relembrar um pouco, essa, na eletricidade, nós temos a tensão contínua e temos a tensão alternada, né? A tensão contínua, a gente tem a identificação dos seus terminais de positivo e negativo, e na tensão alternada nós temos fase e neutro, certo? Essa disciplina, ela visa o estudo da parte predial, que é mais voltado para residências, e a parte industrial, que é mais voltado para a parte de indústria. A fonte de energia, então, o foco dessa disciplina é trabalharmos com a tensão alternada. Então, a partir de agora, toda a simbologia, todo o circuito que trabalharmos vai ser sempre fase e neutro, por enquanto, até a unidade 4. Nessa unidade 1, 2, 3, nós vamos trabalhar então com a parte predial e na unidade 4, 5, 6, 7, 8 vamos trabalhar com a parte industrial, certo? Então, nessa primeira fase da parte da eletrotécnica, sempre trabalhando com a tensão alternada. Quando chegar na fase industrial, essa fase vai ser desmembrada em R, S e T, certo? Então, na tensão alternada, nós temos essa simbologia, tá? A unidade de medida é o volts, né? Nós podemos medir a tensão alternada através do multímetro, desde que esteja na escala de tensão alternada. Esse multímetro aí está até na tensão de alternada, que é quando tem aquele V e tem um tio, né, que significa a alternada, ou alguns outros multímetros vai ter lá a identificação VAC, de corrente alternada. Ou seja, a gente sempre faz aferições de tensão com o multímetro, ou voltímetro. Se você não sabe qual tensão está naquela fonte de alimentação, você vai colocar o multímetro na maior escala. Se você já sabe, você coloca em 220. Lembrando que na tensão alternada, a gente sempre vai achar essas tensões, 127, 220, que é o padrão nosso brasileiro, né, de tensão alternada. Quando nós tivermos na indústria, que é uma outra parte, nós vamos já achar lá tensões, achar não, né? Nós vamos medir tensões lá, dependendo da indústria, de 440, 380, né? Depende, então, da como é que funciona essa demanda de energia na indústria ou na residência. As residências, por padrão, 127. Algumas mais novas aí, 220 volts. O multímetro é o nosso principal aliado para você identificar se o circuito está energizado, se o circuito está alimentado. Jamais mexa, vá fazer algum reparo em circuito ligado, circuito vivo, né? Sempre identifica a fonte, sempre identifica os disjuntores, vai lá e efetue o desligamento do circuito, certo? Então, o multímetro é nosso aliado. Quem não tem o multímetro pode providenciar o multímetro. Quem está fazendo esse curso técnico de eletrônica para aprender mais, para focar para eletrônica ou não, né? É bom você ter um multímetro em casa, porque qualquer reparo de serviço elétrico você vai conseguir efetuar, né? E além do multímetro, para quem não conhece, nós temos também a chave teste, que é essa que está do meu lado esquerdo. Essa chave teste serve para você identificar na tomada ou no circuito qual é o condutor fase e qual é o condutor neutro, né? Quando você vai fazer a verificação, o condutor neutro, essa lâmpada, essa chave, ela tem uma lâmpada interna, né? E tem um resistor que permite que você coloque ela no circuito, e ele fecha um circuito no seu corpo. E devido ao resistor, um resistor alto, ele vai limitar a corrente na lâmpada para ela acender, certo? Quando você coloca no condutor neutro, ela não acende. Então você identifica que aquele condutor é o neutro.
Quando você coloca na tomada e a lâmpada acende ou tem identificação no display, quer dizer que aquele é o condutor fase, né? Você precisa saber qual que é o condutor fase e qual que é o condutor neutro, né? Essa disciplina eletrotécnica, essa primeira unidade, a gente vai dar uma pincelada e a unidade 2 e 3 nós vamos aprofundar bem, né? Eu acredito que quando a gente finalizar a unidade 3, você já está identificando o que é uma planta elétrica. Quando muito, a unidade 4, tá? Então, na tensão alternada, nós temos o condutor fase neutro e passei rápido, né? Temos condutor fase e condutor neutro. Lá na industrial, esse condutor fase vai chamar condutor fase R, fase S, fase T e condutor neutro. E nós temos o primeiro circuito elétrico. Nós temos a nossa fonte de energia, que tem um condutor fase e tem um condutor neutro. Nós temos aí uma simbologia de um interruptor, esse é um diagrama multifilar. Na próxima unidade, nós vamos falar de diagrama multifilar de todos os tipos de interruptores. Interruptor simples, interruptor paralelo, interruptor four-way, interruptor three-way, tomada simples, que tem um nome específico, né, que é TUG, e TUI, terminal de uso geral e terminal de uso específico, mas aí está o pincelar, é o o primeiro passo. Nós temos um interruptor simples no diagrama multifilar e temos também uma lâmpada. Lembre que o condutor fase vai sempre aonde está o interruptor. Então, esse aqui é o nosso condutor fase, que está em vermelho, né? Esse condutor que é a fase, que está indo no interruptor, né? O pessoal fala apagador, né? O condutor vai lá no apagador. Ele não tem função só de apagar, ele tem a função de acender também. Então, vamos, a partir de agora, usar a nomenclatura correta. Isso aí é um interruptor. Então, lá no interruptor de energia, vai o condutor fase. Esse condutor que sai do interruptor e vai até a lâmpada é um condutor que nós chamamos de retorno. Ele é o retorno da fase. Você vai ver que na unidade 2 ele vai fazer muita diferença quando a gente estiver trabalhando com interruptores three-way, tá? Então, esse é o nosso condutor retorno e esse aqui é o nosso condutor neutro, tá? Se eu quisesse saber se tem tensão aí nesse circuito, eu ia vir com o multímetro e efetuar as aferições entre o fase e o neutro. Se eu quisesse identificar qual que é o condutor fase e qual que é o condutor neutro, eu vinha com a chave de teste, colocando na fase, ela já vai identificar para mim que aquele é um condutor fase. Então, esse é o princípio da eletrotécnica, né? Quem não tem o multímetro, providencia, que você vai usar no seu dia a dia aí, providencie também uma chave teste, faça algumas medições na sua residência aí de tensão, para você já ir familiarizando com tensão. Muito cuidado com as medições. Se você medir com a escala errada, você vai danificar seu aparelho, tá? Muito cuidado também quando você estiver medindo com a chave teste, né? E por essa unidade vai ser somente isso, tá? Reveja essa apresentação, pesquise algo que eu falei que você não entendeu, né? Porque na unidade 2 a gente vai dar um grande avanço nessa parte da predial, certo? Tenham todos, então, bons estudos. Muito obrigado.